falando: afastaste de mim amigos e companheiros. Eu estou sozinho, eu não tenho ninguém ao meu lado, ninguém para dividir essa dor que eu estou sentindo, alguém para poder me estender a mão, para poder fazer alguma coisa por mim. Gente, nós não estamos falando do sentimento de um ímpio, não. Nós não estamos falando de um sentimento de alguém que não conhece a Deus, não é isso. Nós estamos falando de um sentimento de alguém que fez uma opção por Deus. Nós estamos falando de um sentimento de alguém que abraçou a causa de Deus. Nós estamos falando de Amã, de alguém que fez uma opção pelo Deus que fez os céus e a terra, que dedicou toda a sua vida, que empenhou todo o seu esforço. Só que ele está tão cansado e ferido aqui, que ele está dizendo: se eu soubesse que ia ser tão dolorosa a minha vida contigo, meu Deus, eu nunca teria te escolhido, eu nunca teria te aceitado, eu nunca teria dito que tu és o meu Senhor. Eu continuaria a minha vida exatamente do jeito que estava, porque depois que eu entrei dentro do teu santuário, depois que eu confessei com os meus lábios que tu és Senhor, depois que eu gastei toda a minha juventude na vossa presença, a recompensa que eu tive foi só lamento, só sofrimento. Nós encontramos aqui um homem que está arrependido de ter assumido a Deus como Senhor. Nós estamos falando de um homem que está arrependido de ter dito o seu sim. Nós estamos falando de um homem que está arrependido da vocação que assumiu, de alguém que está arrependido de ser de Deus, por conta de tudo que aconteceu ao longo da sua caminhada. Chegou no tempo, bateu o arrependimento. Por quê? Porque tudo ele entende que deu errado. Ele diz: agora eu sou motivo de escárnio e de zombaria. Tu que és o meu Deus, virastes as costas para mim. Amigos e companheiros, o Senhor os arrancou de mim. Ele está culpando a Deus por conta da miséria e do opróbrio em que vive. E quando ele encerra o seu poema, encerra com essas reticências, ele para ali, porque ele chega em um ponto que talvez muitos que me ouvem nessa manhã, e talvez muitos que vão ouvir ainda essa pregação, porque está sendo gravada, muitos chegaram exatamente aonde esse homem chegou. Talvez não ao ponto de querer culpar a Deus, não ao ponto de transferir a responsabilidade, não, mas ao ponto da dor dentro do peito ser tão intensa, de sufocar tanto, de apertar tanto, de você chegar ao término da sua oração, como Emã chega ao término do seu poema, sem conseguir pronunciar as palavras, porque a dor, as lágrimas tomaram lugar. A sua garganta, a sua voz, ela não sai mais, porque a única coisa que você consegue fazer agora é chorar diante da situação. Sabe quando você não tem forças mais para rezar? Sabe quando você não tem forças mais para ir à igreja? Sabe quando pegar uma Bíblia, rezar o texto não te dá prazer mais? Porque antigamente era prazeroso, era a alegria da nossa alma ler um versículo bíblico, rezar o santo terço, recitar o santo ofício. Mas o tempo passou, a decepção chegou, a dor entrou dentro do teu coração, e aquilo que te dava prazer outrora, hoje não te dá mais. Você não tem mais prazer nas coisas de Deus. Você não tem mais prazer enquanto arruma a tua casa, colocar um CD de uma música católica e escutar, porque aquilo te motiva por dentro. Não! A decepção é tão intensa, a dor é tão crônica, que, como diz o salmista, eu sinto desconjuntar os ossos, de tão dolorosa é a dor que está dentro do meu peito. E aí ele, não conseguindo mais rezar, ele para, porque o seu poema é interrompido pelas suas lágrimas. Quantos aqui
por conta do sofrimento, da luta, da busca, das batalhas, das decepções, das humilhações que você sofreu, seja na igreja ou fora dela, não importa, aquilo que te fere, aquilo que te magoa, aquilo que te traz luto, que te traz sofrimento, aquilo que te oprime, aquilo que faz você perder as noites de sono, aquilo que te sufoca, aquilo que faz com que você viva em um estado de ansiedade muito profunda, ou até mesmo em um estado de depressão, aquilo que está pesando sobre a sua vida, você foi lá, juntou um resto de forças para tentar clamar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia da sua vida, mas quando você foi tentar falar com Deus, foi tentar rezar, você só conseguiu as palavras iniciais, porque a única coisa que você conseguia fazer agora era chorar. É como a mãe que chora pela situação do filho, é como a esposa que chora pela situação do marido, é como os homens de Deus que choram por conta da perseguição, do descrédito, da dificuldade de viver as coisas de Deus. É como aqueles que choram por conta dos relacionamentos que deixam feridas e marcas profundas na alma. Sabe aquele sentimento que muitos têm, de que tudo que você tenta fazer sempre dá errado, que parece que todo mundo que está ao teu redor só se aproxima de você com interesse? Dói, fere. E aí eu te pergunto uma coisa: como rezar nessa hora? Fala para mim, Samuel, como rezar nessa hora? Como dizer: Deus, tu és poderoso, fica muito bonito, mas de onde nós tiramos forças para conseguir tamanha proeza, sendo que não podemos agir de tal fingimento para com Deus, de tal cinismo? Uma coisa que me encanta em Emã, é que ele é sincero. Ele poderia dizer: Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és onipotente. Os nossos pais contavam maravilhas a vosso respeito. Tu és magnífico, tu és o Criador de todas as coisas, e eu sei, por conhecer a história, que no momento oportuno o Senhor pode me tirar deste opróbrio e dessa miséria que eu estou vivendo. Ele poderia falar das qualidades, usar adjetivos, para poder falar a respeito da magnificência, da magnitude, do poder, do esplendor do Deus eterno, mas não, ele só quer ser sincero, ele só quer brigar com Deus, literalmente, usando as suas palavras, e dizendo: eu me arrependi do dia que eu te aceitei, porque as consequências, elas foram dolorosas. O Senhor foi tirando tudo que eu tinha, o Senhor foi tirando os amigos, o Senhor tirou os companheiros, e como se não bastasse, agora tu virastes as costas para mim. Dói. E aí o que eu faço nessa hora? E aí o que você faz nessa hora? Charles reza. Como você vai rezar se você não tem força? De onde você vai fazer fluir a esperança se você não consegue mais se debruçar sobre a palavra? Se você não consegue mais pôr a sua mão no seu terço, encostado num canto qualquer dentro da tua casa? Se você não tem mais os cuidados acerca das coisas do Senhor? Se você agora participa da Santa Missa com indiferença ao altar, porque você olha com estranheza para aquele que outrora você olhava com amor e com paixão, ele só está sendo sincero. Ele não quer usar uma máscara, ele não quer iludir Deus, porque se existe uma coisa que Emã sabe, é que Deus prescuta aqui. Prescutar é pôr o ouvido dentro. A palavra prescutar é antes de você sentir, Deus sente antes de você. Deus prescuta o íntimo do nosso coração, e antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já conhece.
Deus sonda o íntimo do nosso coração. E Deus olhando para você no meio da tua dor, Deus te alcançando com o olhar no meio do teu vale, no meio do teu sofrimento, no meio das tuas lágrimas naquela noite, sabe aquela noite? Você sabe, Deus estava vendo tudo aquilo, e Deus querendo uma sinceridade nossa com Ele. Deus, eu estou ferido. Emã diz para Deus: eu já sou contado na região dos mortos, não existe mais esperança para mim, porque eu entendo que Deus me abandonou, que Deus me esqueceu. E o seu poema é interrompido pelas suas lágrimas, porque a única coisa que ele consegue ofertar para Deus agora é o seu sentimento, que é expressado pelas águas que caem dos seus olhos. Isso é doloroso, isso fere. Eu dizia para os meninos ali agora em instantes sobre Clara de Assis, que Clara, quando fez a opção, assumiu a vocação, deu o seu sim, inicialmente aos moldes de Francisco, que com aquele amor, que com aquele peso de renúncia, que com aquela adesão total a Deus, ela quer viver a mesma coisa, mas Francisco entende que aquilo que Deus o chama a viver é para os homens, para os irmãos. E Clara dá o sim ao seu chamado, vivendo algo que inicialmente é muito parecido, mas que tem as suas particularidades. Só que aquilo que Clara começa a sofrer no seu interior é pesado, é doloroso demais, e chega a um ponto dela não conseguir mais conviver com aquela situação. Eu vejo Clara de Assis com um sentimento parecido em alguns aspectos com o de Emã. Ela chega ao ponto de, no meio da dor dela, de no meio do sofrimento dela, por conta da escolha que ela fez, ela não estava obrigada, foi uma escolha, algo dado de bom grado. Ela vai à capela, à igreja, à paróquia, e toma nas suas mãos um cálice, e diz que olhando para a cruz, ela chora, por conta da dor que ela traz dentro do seu peito, e diz que ela começa a passar o cálice nos olhos, tirando as lágrimas que caem, e diz que em um ato de desespero, ela corre para diante do crucifixo, diz que ela nem se prostra, ela apenas coloca o cálice e diz: Deus está aqui, toma, porque desde que te aceitei, a minha vida tem sido só sofrimento e luta, só dor e tristeza. Toma aquilo que tu me causaste. E diz que ela põe o cálice, vira as costas e sai, e diz que Deus fala com ela e diz: Clara, minha filha, volta aqui, porque a conversa ainda não acabou. E diz que ela volta em pranto, chorando, chega diante da cruz, olha para o Cristo, e Deus diz a ela: olha para o cálice. Ela olha e ela vê o cálice transbordando, e ela diz: meu Deus, o que é isso? Tu multiplicastes as minhas lágrimas? Tu vai me dar ainda mais sofrimento? Deus diz: não, Clara, essas lágrimas que agora você vê é diferente das gotas que você me ofertou, porque essas lágrimas que você vê, Clara, é aquilo que a tua rebeldia me causou. Se você derramou algumas lágrimas por conta de mim, olham quantas lágrimas eu não fui capaz de derramar por você. Eu quero que você entenda, Clara, que eu sofro muito mais por você do que você é capaz de sofrer por mim. E diz que naquela hora, Clara, olhando para a cruz, olhando para a lágrima, ela entendeu
que ela precisava configurar a dor dela com a dor de Cristo, e que se ela fosse capaz de fazer isso, a dor não seria para ela um sinônimo de perca, sinônimo de derrota, sinônimo de luto, sinônimo de coisa ruim, mas seria para ela sinônimo de poder, que ela encontraria forças, que ela enxergaria a esperança, que a fé brotaria justamente no lugar onde tudo parecia estar perdido. O lugar aonde cavaram uma cova para poder te sepultar, foi o mesmo lugar aonde Deus escolheu para poder te exaltar. Quanto maior for as tuas dores, as tuas lutas, os teus problemas e as tuas lágrimas, se você for capaz de configurar a tua dor com a dor de Cristo, maior vai ser o poder de Deus na tua vida. Deus nunca abandona os seus, mas a mãe está pondo para fora o seu sentimento. Se nós entendêssemos o poder que o sofrimento ele nos dá diante de Deus, no mundo espiritual. Eu não estou falando de coisas terrenas, eu não estou falando de coisas naturais. Por mais que o sofrimento que chega ao nosso coração seja provocado por coisas naturais e circunstanciais, eu não falo de coisas que os nossos olhos podem ver e as nossas mãos podem tocar, não. Eu falo de coisas sobrenaturais. Porque se nós entendêssemos o poder que o sofrimento gera dentro de uma pessoa que o recebe, o que isso é capaz de fazer conosco, dentro daquilo que é natural. Quando nós falamos de dor, dor está relacionado à perca. Quando nós falamos de dor, dor está relacionado à decepção. Quando nós falamos de dor, dor está relacionado a abandono. Quando nós falamos de dor, dor está relacionada à angústia. Quando nós falamos de dor, dor está relacionada a luto. Dor está relacionada a mágoas. Dor está relacionada a tristezas. A dor sempre tem uma relação dentro do âmbito natural, as coisas ruins. Mas dentro do mundo espiritual é completamente diferente. A dor ela passa pela angústia, pelo sofrimento, pelo luto, pelo caos, pela tristeza, pela agonia, pelo abandono. Mas o resultado final é o favor de Deus que nos alcança.